oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Muito obrigado a todos. Então vamos estudar hoje um assunto sobre a empatia como base para a expansão da consciência. No livro Orações Diárias, volume 1, página 40, de autoria do professor Masaru Taniguchi, assim consta: Deus é o Criador de toda a existência. Como um filho de Deus, estou embalado no seio de todas as existências criadas por Deus. É este o motivo pelo qual sou um com todas as verdadeiras existências. E porque todas as existências são um comigo, elas me abraçam, me protegem e me dão paz mental. Porque as verdadeiras existências são expressões de Deus, não há discórdia, desarmonia, luta ou combate. É este o motivo pelo qual todas as verdadeiras existências e eu somos também envoltos pelo amor de Deus na grande harmonia. Bom, a grosso modo fica difícil entender tudo, então vamos por parte. Observe o texto. Como um filho de Deus, estou embalado no seio de todas as existências criadas por Deus. Como um filho de Deus, estou embalado no seio de todas as existências criadas por Deus. O que Deus criou, nós sabemos que foi tudo bom, tudo perfeito. Deus não erra, é diferente do ser humano que pode errar na fabricação de algum equipamento, de algum componente, de algum veículo, mas Deus não erra, a sabedoria é infinita. E tanto assim que é tanta sabedoria, que se você olhar o corpo humano nosso, é perfeitíssimo, é perfeitíssimo. Tudo que você ingere, ele vai cada um para o seu departamento, respectivo ao departamento, e assim uma parte vai se transformar em sangue, que vai circular pelas nossas veias, e tudo aquilo que faz com que um corpo humano consiga sobreviver. Por isso que um homem jamais construirá um ser humano em laboratório. Pode construir robô, mas esse robô não vai ter vida, não vai ter percepção, não vai ter emoção como tem um ser humano. Mesmo que seja com inteligência artificial, qualquer tipo de inteligência, jamais uma vida será criada em laboratório. Quem assistiu ao filme Nosso Lar viu a cena do André Luiz sofrendo no lugar escuro, sem nenhuma luz, e havia inúmeras pessoas na mesma situação, na mesma condição, rastejando naquele local que parecia lama, parecia chiqueiro. Assim é o umbral, assim é o umbral, como dizem os espíritas, é o purgatório, como dizem os cristãos. Ele foi resgatado por 3 homens quando chamou Deus. E eles estavam com roupa branca, que o conduziram para um lugar bem iluminado, onde as pessoas eram sorridentes, onde não havia treva, era tudo luz, simpáticas, e não havia ninguém rastejando no chão como o lugar que antes ele estava. Esse fato é um fato real. O André Luiz foi um médico carioca e que, quando faleceu, passou por tudo isso, depois psicografou através do Chico Xavier. Então, esse lugar que ele foi conduzido, muito mais iluminado, não era o céu verdadeiramente, é um mundo espiritual mais elevado em comparação ao mundo astral onde ele se encontrava. Então, era acima, superior ao local onde ele estava, onde era treva, puramente treva. Por isso que na Sutra Sagrado diz: aquele que compreende, quando ocorre a compreensão da verdade, quando a nossa consciência desperta para a verdade, imediatamente esse mundo se transforma em um mundo pleno de luz. Então imagine um antepassado seu que está sofrendo no lugar desse, quando você passa a ler a Sutra para ele diariamente,
muitos deles passam a se iluminar, deixam de sofrer e são conduzidos também da mesma forma para um lugar mais iluminado. Quanto mais superior o nível, mais próximo do mundo celestial. A princípio, André Luiz foi conduzido para um lugar muito melhor em comparação ao lugar onde ele estava. E ali onde ele estava antes, praticamente é o lugar onde estavam espíritos errantes, espíritos em ilusão. Tanto que de repente apareceu um homem gemendo de dores, né? Isso depois que ele foi conduzido para um lugar mais iluminado. E apareceu um homem mais gemendo de dores, mas esse lugar que ele foi conduzido não é propriamente o céu, ainda é um mundo espiritual, mas também não é um mundo espiritual elevadíssimo, ainda há outras camadas que nós vamos falar. E foi quando assim que apareceu um homem gritando de dores, e o André Luiz já estava lá e foi tentar socorrê-lo, mas o homem piorou. Piorou por quê? Porque o André Luiz era médico, então ele só conhecia as leis da matéria, como médico. E ali, onde ele estava, é um mundo espiritual, não é o lugar da matéria. Por isso que quem conhece as leis da matéria, não dá para utilizar lá, não dá para utilizar essas leis no mundo espiritual. Quanto mais elevado o espírito, quanto mais elevado o nível, mais próximo de Deus, mais próximo estaremos do mundo verdadeiro criado por Deus. É um mundo mais puro, iluminado, mais alegria, mais luz, mais sagrado, mais sabedoria, mais amor. Não tem miséria, não tem sofrimento, não tem doença nesse mundo verdadeiro criado por Deus, que é um mundo exatamente que Cristo chamou de céu. Então, céu, paraíso, mundo celestial, mundo da imagem verdadeira, são os nomes designados para esse mundo. Então, por isso que quando Cristo disse Pai Nosso que está no céu, não estava se referindo a esse céu que nós vemos com os olhos carnais, mas o céu transcendental, exatamente o que está acima das 3 dimensões, da 4ª dimensão, da 5ª dimensão, da 6ª dimensão, é o mundo celestial, o verdadeiro mundo criado por Deus. E então agora nós vamos entender o significado de Jesus Cristo, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas, em primeiro lugar, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. Todas as coisas boas, belas serão acrescentadas. Por esse motivo, que nesse texto do professor Seiton Iguchi, ele mencionou, repetindo, Deus é o Criador de toda a existência. Como um filho de Deus, estou embalado no seio de todas as existências criadas por Deus. Todas as existências verdadeiras, de paz, de harmonia, tantas bênçãos. É este motivo pelo qual sou sou um com todas as verdadeiras existências. Estou uno, estou em verdadeira sintonia com tudo aquilo que Deus criou. E Deus não criou miséria, sofrimento, nada disso. Isso é coisa da terra, isso é um mundo fenomênico. E porque todas as existências são um comigo, elas me abraçam, me protegem, me dão luz. Então, aí que nós vamos entender, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas virão de acréscimo. Ou seja, quando você consegue conquistar, chegar nesse mundo celestial, tudo vem de acréscimo. Mas como fazer para conquistar? Exatamente é a manifestação do amor, compreender a verdade, é isso que faz com que nós possamos chegar mais próximo de Deus. Não é na base da teoria, não é decorando livros sagrados, mas vivendo e praticando aquilo que você aprendeu nas Escrituras Sagradas. Eis porque Cristo disse, eu não vim para destruir, eu vim ensinar vocês a praticarem o que vocês ensinam. É isso que ele falava para os escribas e fariseus. Vocês têm que praticar e não somente falar. Falar é uma coisa, praticar é outra coisa. Então, esse mundo esse mundo celestial é muito mais iluminado. Quanto mais superior, mais próximo do mundo celestial que nós dissemos. A princípio, André Luiz foi conduzido para um lugar muito mais, em comparação ao Abraão, muito mais superior. E quando se alcança o mundo celestial, o reino de Deus, tudo de bom, tudo de maravilhoso virá de acréscimo. Então, quando você, em primeiro lugar, para entender bem,
É o que está na revelação divina. Se queres chamar-me, né? Deus diz, se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e terra. Esse é o primeiro passo, né? Reconcilia-te, harmonize-se, viva com amor, em paz e harmonia. Aí sim Deus estará presente. Em outras palavras, quando se consegue chegar ao mundo celestial, ao mundo absoluto de Deus, automaticamente seremos beneficiados por tudo que é bom, maravilhoso, as doenças desaparecem, as bênçãos, tudo começa a melhorar. Para se conquistar o mundo celestial não depende de Deus, depende de nós. Depende de nós. Né? Por isso que é importante guardar os mandamentos, praticar aquilo que você aprendeu e não somente falar. Continuando o contexto. Todas as verdadeiras existências são expressões de Deus. Não há discórdia, desarmonia, luta ou combate. É esse o motivo pelo qual todas as verdadeiras existências e eu somos também envoltos no amor de Deus da grande harmonia. Aqui na Terra, mesmo no mundo espiritual não muito elevado, mundo astral, ocorrem discórdia, brigas, revoltas, coisas. Isso é coisa por causa do ego das pessoas. Mas quanto mais superior, quanto mais próximo de Deus, já não existe ego. Não existe ego. As pessoas que estão ainda muito presas, apegadas às coisas terrenais, é que deixam o ego. Por causa do ego é que surge discórdia, por causa do ego entram em discórdia e, consequentemente, ficam doentes. Tudo em consequência do dar valor ao ego e não praticar aquilo que Cristo ensinou. Então, no mundo celestial, não há discórdia, não há doença, não há combate, não há briga, não há guerra, nada disso. E na oração, na página 42 da oração diária diz, porque somos filhos de Deus, sentimos vividamente a infinita sabedoria, o infinito amor, a infinita força da vida de Deus nos trabalhos da natureza. Nos trabalhos da natureza. Sentimos a força da infinita vida de Deus em todas as verdadeiras existências. E o que é verdadeira existência? É o que Deus criou. Por isso aqui na Terra nós vemos coisas que realmente as pessoas pensam, mas se Deus é bom, por que existe guerra? Por que existe miséria? Por que existe sofrimento? Isso não é criação de Deus. Isso é projeção da mente do ser humano. Okay? Deus o criou, não tem sofrimento, não tem erro. Mas se a pessoa muitas vezes projeta as coisas desagradáveis porque está na mente dela, a culpa não é de Deus. Então se você guarda ressentimentos, ódio, é lógico que vai aparecer no corpo alguns problemas, algumas doenças. Isso que se chama de psicossomático. Por isso que a medicina psicossomática procura analisar aquilo que está na sua mente, no seu inconsciente. Porque psicossomático é a palavra grega. Psico vem de psique, mente, alma. Soma é corpo, ou seja, aquilo que está na sua mente você joga para o corpo. Isso é psicossomático. Por esse motivo é que se você praticar o ensinamento, aprender a amar, perdoar, isso tudo vai mudar, tudo isso vai mudando. Por isso que, como membros da família da Seichonoye, normas fundamentais, agradeça a todas as coisas da terra, né? Conservar o sentimento natural, tudo isso faz parte daquilo que nós devemos praticar no dia a dia. Então, continuando, vamos novamente voltar ao texto da página 42. Porque somos filhos de Deus, sentimos vividamente a infinita sabedoria, o infinito amor e a infinita vida de Deus nos trabalhos da natureza. Sentimos a força da infinita vida de Deus em todas as verdadeiras existências. Sentir é ter empatia. Sentir é ter empatia. Sentir é ter empatia. Porque eu já tenho a força da infinita vida de Deus dentro de mim, posso ter empatia com a força de Deus manifestada no mundo natural. Ou seja, porque nós somos filhos de Deus, nós somos a mesma vida de Deus. E a natureza também é obra de Deus. Nossa vida é vida de Deus. A natureza também é vida de Deus. Por isso nós podemos sentir a natureza, né? Podemos sentir a natureza. E consequentemente também, vocês podem notar que houve um período que as pessoas descobriram que quando você cuida de uma planta com muito amor, até algumas pessoas colocavam música, a planta cresce forte e bonita. Mas quando você cria com ódio, com mágoa, elas também sentem. Uma ocasião,
Uma pessoa me disse que mudou de residência, então ele tinha uma planta que estava bem grande dentro da sala, ele botou os móveis. 2 dias depois, quando ele voltou, não era por falta de água, a planta estava triste, como se desse, vocês me abandonaram. Né? Parece que não, mas existe esse sentimento. Por isso, quando você trata com amor, com carinho, elas correspondem também. Okay? Quanto maior é o amor, maior o grau da empatia, quanto maior o grau. Então, quem faz sempre empatia economiza a encarnação. Uma frase parece que meio doida, mas não é não. Viu? Parece estranha essa afirmação. Vamos analisar o fato. Um aluno de Yogananda perguntou: mestre, o sujeito que é racista nascerá na próxima encarnação na raça que ele discrimina? A resposta: sim, com certeza, disse Yogananda. Com certeza. Porque as pessoas precisam aprender a amar o próximo. Este é o objetivo da nossa vida aqui na Terra. Okay? Aprender a amar. Quando estamos mais próximos de Deus, é necessário amarmos o próximo. Quanto mais próximo, quanto mais nós vamos evoluindo, quanto mais vamos evoluindo, maior é o nosso grau de amor ao próximo. No primeiro livro de João, capítulo 20, diz o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio meu irmão, é um mentiroso. É um mentiroso que não ama a Deus de jeito nenhum quando se odeia o irmão. Aí continua a frase: pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Interessante, né? Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o irmão, a qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Então, ou seja, todas as pessoas, seja parente, amigos, colegas, vizinhos, é preciso aprender a amar. Quando você aprende a amar, muitas coisas melhoram. Aí eu lembrei do relato da Doutora Mabel, que estava com câncer na tireoide, era de Goiás, e eu disse, você engoliu o sapo. E o marido na ocasião, o Weber, falou, você vai para os Estados Unidos fazer cirurgia. E ela falou, bom, primeiro vou ver na citonuria. Aí ele falou, um mês só de prazo. Foi quando eu estive lá em Goiânia fazer uma atividade, e ela me disse sobre esse problema. Eu falei, você engoliu o sapo. Como engolir sapo? Alguém te falou uma coisa que te deixou muito ressentido, você reprimiu, guardou, você não extravasou, não soltou nada e ficou preso aqui, por isso que afetou a tireoide. Perdoa essa pessoa. Mas quem foi? Eu não lembrava. Você vai lembrar. Está no seu inconsciente, está tudo registrado, então você vai lembrar. Aí ela lembrou. Quando ela lembrou, quando que foi, que momento que foi, quem foi a pessoa, e ela começou a praticar. Eu disse, pratique no mínimo 40 vezes por dia oração de perdão. Mas ela não fez aquilo que eu falei. Não fez 40, fez 80, 90 ou 100. Então eu disse, agradeço uma hora por dia. Também não cumpriu o que eu falei. Ela agradeceu 2, 3 horas por dia. E ainda mais, ela acrescentou o seguinte, pensando a pessoa, ela dizia, eu te amo. E quando ela passou a sentir amor por essa pessoa, e não mais ódio, não mais aquela tristeza, começou a se sentir melhor, voltou à mesma médica que havia feito todo o diagnóstico inicial e havia desaparecido o câncer. O câncer havia desaparecido. Então, o câncer manifesta de acordo com a projeção da nossa mente. A empatia, na Bíblia tem a empatia de Jesus e Maria, muito bonita. Como era o amor, por isso que diz, quanto mais elevada a pessoa, mais espiritualizada, maior a empatia. Em João, capítulo 2, versículo 1 a 9, diz o seguinte, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava presente a mãe de Jesus. Foram convidados para o casamento Jesus e os discípulos. O vinho já havia acabado. E Maria disse a Jesus, eles não têm mais vinho. E Maria disse aos serventes, faça tudo o que ele disser.
faça tudo o que ele pedir. Faça tudo que Jesus pedir, faça. E ali havia 6 talhas de pedra. 6 talhas de pedra. O que é isso? Eram recipientes que eram talhadas, era pedra que eram talhadas para transformar uma espécie de um balde, de uma jarra enorme. E eram blocos de pedras que foram trabalhadas, talhadas para chegar a fazer um recipiente. Porque naquele tempo não existia plástico, não era? Nem alumínio. Então era feito em talha de pedra. Eram pedras talhadas que transformavam-se em recipiente. Voltando ao texto do João capítulo 2, versículo 1 a 10. Diz a Bíblia: havia 6 talhas para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. O que é metretas? Metretas era uma medida para litros. Então, quando dizia uma metreta, equivalia a 30 ou 40 litros. Naquele tempo não era por litro. Então, atualmente corresponde a 30 ou 40 litros uma metreta. E em João, continuando, em João capítulo 2, versículos 7 a 8, mais adiante. Ordenou-lhe Jesus, então Jesus falou: enchei de água essas metretas, essas talhas, e encheram até a boca, até o gargalo. Então disse-lhe: tirai agora e levai para o mestre, tire e leve para o mestre Sala. Não é o mestre Sala de samba, não. Era o responsável que coordenava a parte do casamento. E eles fizeram. E o mestre Sala, ao aprovar, não era água, era vinho. E Cristo transformou a água em vinho. Fazendo o cálculo, 6 talhas. Cada talha tinha a média 20 a 40 litros. Então, considerando uma média 35 litros, foram 210 litros de vinhos que foram transformados de água em vinho. 210 litros de água que foi transformado em vinho. Não estou incentivando-os a beber, apenas mencionando o texto que está na Bíblia. Certo? Então, dentro do tema que nós estamos falando sobre empatia, e aqui mostrando a empatia de Maria e de Jesus, se colocando no lugar da família dos noivos. E imaginando, é muito triste um casamento faltando comidas e bebidas, e isso é até vergonhoso para as famílias que fizeram convite para muitas pessoas. A outra empatia de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 14, versículo 15 a 21, após aparece Jesus Cristo, os discípulos disseram: este lugar é deserto, já está escurecendo. Despede o pessoal para que eles possam comprar comida na aldeia. Mas o amor de Cristo falou mais alto, porque sabia que estava escurecendo. E muitas pessoas, muitos aldeões, andaram quilômetros e quilômetros para ouvi-lo. Então sabia que alguns, quando chegassem nas suas aldeias, já não teriam o que comprar, onde comprar, porque naquele tempo não havia lanchonetes, bares, supermercado como existe hoje. E também não havia ônibus nem automóveis, então tinha que caminhar, ok? Mas uma coisa é certa, não existia obeso antigamente como existe hoje, porque o pessoal não comia tanto e também não tinha esse comodismo como nós temos hoje. Cristo não queria que a enorme multidão se retirassem com fome, e ele se colocou no lugar deles. Isso é empatia. Ele mostrou o grande amor que ele tinha para com todas as pessoas. Como os discípulos estavam preocupados com a chegada da noite, que já estava escurecendo, e ele precisava adquirir algumas coisas, e como disse, algumas pessoas moravam muito distante e que não teriam nem o que comer, nem o que comprar. Então Cristo disse: não é necessário, palavras de Jesus Cristo, não é necessário que se retirem nesse instante. Dê comida a eles. Aí os discípulos responderam: mas mestre, nós só temos 2 pães e 2 peixes. A história vocês já conhecem.
e o resto sabe, mas Cristo segurou os 5 pães e 2 peixes. Olhando para o céu, agradeceu a Deus, abençoou-os e começou a partir os pães. E partia os pães para dividir, para repartir para todo mundo. Não eram meia dúzia de pessoas que estavam lá. Calcula-se que eram em torno de, só de homens, 5.000, sem contar as mulheres e as crianças. E deu para todas as pessoas, ainda sobraram. E tudo isso mostra o que é empatia. Agora, o tema, a empatia como base para a expansão da consciência. Entenderam o texto? Um pouco difícil de entender. Vamos então explicar por parte. Muitos dicionários não conseguiram expressar o sentido da palavra, a palavra consciência. Muitos dicionários enrolaram, mas não conseguiram. Alguns dicionários, os autores estavam muito mais voltados para a geografia, para a história, então nem todos estavam voltados para explicações que são da parte da psicologia, que envolve um assunto mais profundo em certas situações. Por isso que a Academia de Brasileira, mesmo no dicionário que não foi considerado oficial, mas era o preferido pela Academia Brasileira de Letras, a explicação também não está muito clara nesse sentido. Aliás, fala em Academia Brasileira de Letras, antigamente os fundadores que participaram, os primeiros membros da Academia Brasileira de Letras eram pessoas muitíssimos ligadas à parte da literatura mesmo, à parte da ortografia brasileira, né? E por isso que posteriormente outros membros como Lima Barreto, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade criticaram que estavam convidando pessoas que não tinham nem ligações com a área. Mas tudo bem, vamos ao assunto consciência. O dicionário que eu gosto muito de consultar é o Aulete, e ali explica o que é consciência. É conhecimento, noção, percepção, feeling, né, de situações, de fatos, conceitos específicos. Exemplo, ele tinha consciência de que agiu errado, teve consciência, então ele teve noção, ele teve a percepção, ele inteirou que realmente faltava a percepção, alguma coisa por parte dele. Então isso é uma consciência. Para compreender melhor, como exemplo, a cura que eu citei, entender melhor o que é grau de consciência, a pessoa ter consciência não. Aquele caso que mencionei já algumas vezes, fato que aconteceu em Biúna, de uma senhora que, após eu ter feito a palestra, eu fui dirigir-me para o corredor para conversar com meu cunhado que estava com o seminarista. E vi uma senhora com a cabeça cabisbaixa, sem levantar a cabeça, só com os olhos fechados, e dizia: me ajuda, estou com medo de morrer, estou com medo de morrer, estou com medo de morrer, e 3 meses que eu não consigo dormir. Bom, e aí, na verdade, eu mencionei isso, eu lembro que eu mencionei para a mulher, eram 2 mulheres, então eu mencionei para elas, falei, eu não estou vendo nada, mas com certeza quem está com medo de morrer é uma pessoa, um espírito que está do seu lado, um antepassado seu provavelmente, que morreu e não sabe que morreu. Então eu vou dizer para esse espírito a verdade. Você pensa que está vivo, mas você já morreu. Seu corpo carnal está no cemitério, foi enterrado lá no cemitério. E esse corpo não é seu, é dessa mulher. Então você entenda que você já morreu, mas não morreu, porque você é espírito, você é vida eterna, por isso que você é imortal. Morreu apenas o corpo carnal. E vá para o mundo espiritual que lá no seu lugar. E no mesmo instante ela ficou curada. Então, o que estava acontecendo? Primeiro, tinha medo de morrer, porque não sabia que tinha morrido, né? Falava com os olhos fechados, mostrava o quê? Que ele estava na treva, né? no mundo astral baixo, ou seja, no umbral purgatório. E estava 3 meses sem dormir devido à inquietação, o sofrimento que ele estava passando, influenciando essa senhora. Bom, situação como essa não é transtorno mental, mas sim influência espiritual. O espírito que influenciava não sabia que o corpo carnal já tinha morrido, né, conforme disseram. Então, quando eu falei a verdade, ele regressou, foi para o mundo espiritual. Compreendeu que morreu foi o corpo carnal. Ele passou a ter consciência, passou a ter compreensão
que ele já não pertencia mais a esse mundo terrenal, mas pertencia agora ao mundo de onde ele veio, ou seja, ele regressou para o mundo espiritual. E por isso ele passou a ter uma consciência de onde estava, o que aconteceu. Isso é consciência. Só citei isso para que possamos explicar a parte da empatia, que é ter consciência. Okay? E quanto maior a empatia, maior o grau da espiritualidade da pessoa. Quanto maior o grau de amor do indivíduo, mais empatia ela faz. Há crianças que são muito elevadas, né? E são até espiritualmente mais elevados que os pais, alguns, né? E ensinam que demonstram realmente, o que eles demonstram, comprovam o grande amor que elas têm para com o próximo. Exemplo de uma criança ainda de 9, 10 anos, o fato que aconteceu no Japão, está citado num dos livros da Pedagogia de Educação da Seiichi Onoe. O pai regressa do trabalho, cumprimenta a esposa e o filho, e tira o sapato, o Japão todo tira o sapato, e ele sobe para o aposento. E atrás vai o filho. O filho, conforme disse, 9, 10 anos, e o filho fala para o pai: pai, papai não percebeu, mas mamãe fez permanente hoje. Vai lá elogiar a mamãe. E ele prontamente atendeu o pedido do filho. Viu que é uma coisa maravilhosa. Então ele foi até a esposa elogiar: querida, você fez permanência, está bonita. O ser humano tem 5 desejos: o desejo de ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Então ela, recebendo o elogio, o reconhecimento, porque ela foi na cabeleireira pensando: eu vou ficar mais bonita, mais vistosa, mais bonita para o meu marido. E recebendo o elogio, é lógico que ela ficou contente. E o fato é que a prova que normalmente essa senhora, na janta, ela fazia 2 misturas, todos os dias. Mas naquele dia ela fez 4 misturas. 4. Então veja o valor do elogio e o benefício que traz o elogio. Por isso, pessoal, elogiem a comida da comida que vocês estão comendo em casa. Se é esposa, se é o esposo, quem está fazendo, elogie a comida. Não reclame da comida, elogie. Tá? Quanto mais você elogiar, mais caprichada será a comida. Então o ser humano, à medida que vai evoluindo, ele diminui o egocentrismo. Que o egocentrismo é o ego, é o centro de tudo. Eu só penso nele, tudo para ele, só interessa ele e para ele só. Mas à medida que vai evoluindo, ele vai deixando essa casca do ego e ele passa a pensar no próximo. E passar a pensar no próximo, isso é empatia. Há pessoas que pensam no próximo não por amor, mas para fazer fofoca, fuxicos, criticar. Pessoas assim, um dia vão deixar de fazer isso. Um dia vão mudar esse hábito e vão partir para um hábito mais elevado. Né? Um dia vai, porque é o objetivo nosso aqui na Terra, evoluir. Então vai chegar um momento que elas vão corrigir, vão entendendo e vão perder esse hábito. No livro A Verdade da Vida, volume 7, o mestre Masaru Taniguchi explicou sobre as etapas do desenvolvimento. E estou citando esse trecho, que está na Verdade da Vida, volume 7, na edição 1, na primeira edição, está na página 191. Nas edições posteriores, com certeza estão em páginas diferentes. Né? Então ele fala sobre moderação. Diz: moderação é a capacidade de controlar os instintos por meio das inteligências. Olha para controlar os instintos através da inteligência. Aí ele explica: um homem primitivo não está falando dos indígenas, dos aborígenes, não. Está falando primitivo no sentido daquele que está reencarnando, uma das primeiras encarnações na face da Terra, a segunda encarnação, a terceira encarnação. Não é um espírito veterano que já veio para a Terra várias vezes, por isso que está falando primitivo nesse sentido. O homem primitivo, cuja inteligência, cujo grau de consciência ainda não está desenvolvida, não consegue controlar as suas vontades. Faz movido pelos impulsos. Impulsos são, na verdade, instintos primitivos. Não se importando com o aborrecimento que aquilo que ele faz, que os seus atos possam causar para outras pessoas.
não se importam. Então simplesmente fazem sem pensar nisso. Então a consciência é pouco desenvolvida, não pensam nos outros, e a pessoas que estão nessa etapa, nesse estágio, egocêntrica, materialista, irresponsável, inconsequente. Então são aquelas pessoas que dizem, eu sou eu, o resto é o resto. Só pensam nela. Mas ele vai reencarnando, vai aprendendo e pouco a pouco vai entendendo muita coisa. Aí diz o mestre, chega porém o momento em que sua inteligência, da sua inteligência começar a despertar. Ele começa a compreender que existem no mundo outras pessoas além dele. Ele não está sozinho no mundo, tem outras pessoas. Antes ele só pensava que ele era o único na Terra, que os outros fossem bonecos. Que os outros têm vida. Começa a entender que os outros também têm vida. Começa a entender que os outros também têm vontades próprias. E de vez em quando a sua vontade entra em conflito, entra em choque com a vontade do outro. Muitos casamentos fracassaram porque um dos cônjuges agia como solteiro, ignorando o cônjuge. Fazia tudo pensando nele, não se importunando nada com aquele desejo, a preferência do cônjuge, não se colocando no lugar do cônjuge. Continuando com a verdade da vida, volume 7. Ele notará que pelo fato de ter feito a sua vontade, vai começar a entender que o fato de ter feito a sua vontade, a outra pessoa deixou de realizar a dela e está sofrendo com isso. Então, está começando a entender melhor. Aquele que ainda se encontra no estágio primitivo, sente-se vitorioso ao ver o sofrimento dos outros. Por isso que o espírito muito baixo, não muito elevado, eu gosto de usar aquela expressão que antigamente, coisa da década de 50, gosta de ver o circo pegar fogo, gosta de ver os outros sofrendo. Mas pessoas que são muito individualistas, egocêntricas, não se importam com os outros. Então, à medida que ele vai desenvolvendo a consciência, o sofrimento do outro, da outra pessoa, também já não é mais motivo de prazer dele. Ele não fica mais contente de ver o outro sofrer. Ele também passa a sofrer. Isso já é uma evolução. Porque ele está começando a fazer empatia, se colocar no lugar do outro. Percebe que a alegria dos outros é a própria alegria. Que o sofrimento dos outros é o próprio sofrimento. E que para sentir uma alegria profunda e verdadeira, é preciso dar alegria aos outros. Aí uma frase que a Seitonei já fala há mais de 80 anos. E que recentemente, a questão de 4, 5 anos atrás, fizeram uma pesquisa exatamente nesse sentido. A pessoa que dá presente é mais feliz do que aquela que recebe. A pessoa que dá presente é mais feliz do que aquela que recebe. Então, a pessoa que recebe presente, essa coisa, eu já tenho, não, eu quero outra coisa. Não tem aquela gratidão, aquele sentimento dele. Mas aquela pessoa que está dando não sabe disso. Então está pensando em fazer o outro feliz. E continuando aqui. É sinal que está se conscientizando, quando ele começa a entender que o outro também está sofrendo, que o outro está começando a perceber que o outro também tem sentimento, é sinal que ele começa a entender que ele está se conscientizando, ele está começando a se conscientizar que os outros e eles são parte da mesma vida. Ou seja, todos nós somos filhos de Deus. Ele começa a entender que todos nós estamos ligados à grande vida de Deus, que nós somos filhos de Deus. Quem consegue se manter sempre com essa consciência é um santo, é um iluminado, e jamais perderá a alegria da alma. Não são muitos que conseguem manter esse grau de consciência. Depois de ter praticado atos egoísticos, percebe que não passava de ilusão a felicidade obtida em troca de sacrifício dos outros. A ilusão desaparece. E então, em vez de sentir alegria, ele bebe a amarga taça de arrependimento, pensando no ato egoístico, destituído de amor que praticava. É por isso que há muitas pessoas que sempre reclamaram, criticaram os pais, quando começam a entender tantas coisas que os pais fizeram para ele, ou para ela, vem aquele sentimento de arrependimento, e muitos entram em depressão por causa do sentimento de culpa, por ter feito papai ou mamãe sofrer. Mas tudo isso dentro da Seitonei, você tem como recuperar tudo isso, mudar totalmente esse sentimento, praticando atos de amor, de bondade aos seus pais. Continuando com o texto. À medida que vamos nos aprimorando espiritualmente e nos habituando a ouvir as palavras de gratidão e elogio dirigidas a nós pela grande vida por Deus, vamos deixando de sentir atração pelos prazeres pertencentes ao plano material e carnal. Ou seja,
não é buscar aplausos e elogios das pessoas, mas buscar o reconhecimento, buscar aquele elogio do seu Deus interior. Parabéns, você agiu com muito amor. Parabéns, você realmente é um grande santo. Então aquela sensação de que você está agindo para o bem dos outros, o seu próprio Deus interior começa a mostrar que esse é o motivo de alegria. Finalmente nos tornamos capazes de praticar com alegria genuína e sinceros bons atos que antes praticávamos de modo forçado. E o 11º preceito dos membros da família Seitiana diz o seguinte: proporcionemos aos outros o que gostaríamos que fosse proporcionado a nós, e jamais fazer para os outros aquilo que nós detestaríamos fazer. Vamos fazer aquilo que você gostaria de receber, vamos fazer para os outros. E não fazer para os outros aquilo que você não gostaria de receber. Então isso é empatia. Por isso que vamos entendendo que empatia é manifestar amor. E falar em amor, a verdade 9 diz o seguinte: o amor sabe suportar. A característica do amor é perseverança. Aquele que logo perde a paciência e abandona o propósito tem pouco amor. E nisso vamos entender que muitas mães, muitos pais conseguiram com muita paciência, com muita perseverança, salvar, ajudar o filho, ajudar outra pessoa, né? Lembro quando jovem, o caso do famoso cantor Nelson Gonçalves, que tinha um probleminha de vício, mas a esposa dele foi suportando, até que ele superou todo aquele problema. E ele publicamente disse que foi graças ao amor da esposa. No livro Assim se concretiza o amor, página 41 diz o seguinte: o amor não é simples atração sexual nem mera simpatia. Buscar amor não é procurar alguém que satisfaça os seus próprios desejos, nem é procurar uma linda mulher ou um homem vigoroso. O amor verdadeiro, que é a condição básica do casamento, é um sentimento profundo que desperta no homem e na mulher a convicção de que são metades de uma mesma alma e que, casando-se, formarão um ser completo. Assim está no livro Assim se concretiza o bem, página 41. Concretiza o amor. Origem. Falar a verdade sempre. E não falar ou demonstrar aquilo que não é, ou seja, não adianta demonstrar aquilo que você não é. Por exemplo, eu conheci pessoas que queriam demonstrar na fase de namoro que ele tinha bastante dinheiro e para conquistar bem a moça, mas isso não é agir com sinceridade, porque depois quando o caso vê que ele não era tudo aquilo que ele transmitiu, a imagem que ele deu para a noiva, ela vai ficar decepcionada. Então, fale a verdade, sempre a verdade, né? Os cônjuges devem pedir desculpas mutuamente quanto aos próprios defeitos, eu errei, me desculpa, e colaborar para corrigi-los. Então, há muitas pessoas que têm um ego tão forte que não sabem pedir desculpa. Tem ego tão forte que não sabe elogiar o outro. Então, tudo temos que colocar no lugar do outro. Peça desculpa, errei, acabou o problema, não é? Isso está no livro Assim se concretiza o bem, página 95. O amor é aquele que vivifica o próximo com serenidade e perseverança, sem jamais perder a esperança. Quando o amor é profundo, jamais se perde a esperança no próximo. O amor não considera reais as imperfeições do fenômeno. O amor vê a perfeição da imagem verdadeira do próximo. A verdade não é verdade da vida, é verdade nova. Então não se perde a esperança, conforme muitos exemplos que citei sobre o CD Poder da Oração, de mães que sofreram 12 anos, uma senhora lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Viamão, que a mãe sofreu 18 anos com o vício do filho, mas quando entendeu, praticou a Seitiané, aquilo que está no CD Poder da Oração, que hoje está no primeiro capítulo do livro, Oração tem força, oração tem poder. Quando começou a ver o filho como filho de Deus, amá-lo como filho de Deus e deixou de ficar criticando, deixou de ficar pensando que é viciado, mas passar que é filho de Deus, aí o filho, no 5º dia, deixou o vício de 18 anos. E muitos outros casos também. Amar é orar pelo bem do próximo. Amar é orar pelo bem do próximo, né? Quando pensamos na profundidade do amor dos nossos pais, que no período em que fomos egocêntricos e exigentes, cuidaram de nós com todo o carinho e atenção, não podemos deixar de agradecer a eles. Assim se concretiza o amor, página 19.
Quando você faz uma empatia, se coloca no lugar dos pais. Meu Deus, critiquei, reclamei dos meus pais, xinguei, mas quantas coisas fizeram por nós, quantas coisas maravilhosas. Reconhecendo isso, já é um grande passo. Por isso, faça feliz seu pai, faça feliz sua mãe. Na verdade 9, não é verdade aí, na verdade 9, página 181. Quando o seu amor se eleva até tornar-se um amor de Deus, um amor bem elevado, já não sente mais prazeres e desejos de vantagens próprias. O amor puro não pensa nos prazeres e vantagens individuais. O amor sabe suportar a privação. O amor pensa unicamente em alegrar o próximo. O amor verdadeiro abandona os interesses pessoais e dedica-se à felicidade alheia. Dedica-se à felicidade alheia. Então, um exemplo que eu gosto de mencionar, aquilo que o mestre escreveu sobre o tio-avô dele. Ele disse, no passado houve um senhor chamado Matsu Taniguchi, que era o irmão da minha avó. Ele era muito pobre, mas tinha um amor muito grande pelas pessoas. Estava sempre bem com a vida, feliz. Mas um senhor que gostava muito do meu tio, falou, senhor Taniguchi, o senhor tá só com essa roupinha leve, e ele deu um casaco novo para esse senhor, tio-avô do mestre. Ele agradeceu. Só que 2 dias depois ele encontrou novamente esse senhor falou, senhor Taniguchi, eu não dei para o senhor um casaco, por que o senhor não está usando esse casaco no frio? Ele falou, me desculpe, é que eu encontrei uma pessoa mais pobre do que eu dei o casaco para ele. Esse era o desprendimento, o amor, a empatia que fazia o tio-avô do mestre Masaharu Taniguchi. Por isso que o mestre acrescenta, em razão de nós termos tido um antepassado que ajudava muitas pessoas, nós temos sorte pelas boas ações que ele praticou. Muito obrigado. Qual é o antídoto para o sofrimento? Vamos antes pensar em uma pérola. Ela é uma ferida cicatrizada. Surge da transformação de um grão de areia que fere o delicado interior da ostra. Mesmo que seu caminho tenha sido tortuoso, é possível transformar o sofrimento com amor. Vem aí o Seminário de Treinamento Espiritual para Jovens Mulheres, a força transformadora do amor. Venha descobrir a pérola que existe em seu interior. O Seminário para Jovens Mulheres nos proporciona que a gente se reencontre com nós mesmas, com a nossa verdadeira essência. Eu adquiri mais autoconfiança, mais autoestima e pude no dia a dia usar minha potencialidade como filha de Deus para o meu trabalho, meus relacionamentos e minha vida pessoal. Descobri na minha essência que eu sou filha de Deus e posso ser feliz a qualquer momento. Através dele, eu pude conhecer o poder da harmonia e reconciliar comigo mesma e com os meus pais. É uma oportunidade de conectar-se com si mesma e com Deus. A gente lembra a felicidade e a alegria que é ser mulher. Eu espero que esse convite se estenda a todas as meninas, a todas as regionais. Tenha certeza de que nada será como antes, será muito melhor. Agora não sou eu que estou falando. Veja os relatos das nossas meninas. Vivemos uma imersão e nessa imersão, com tanto acolhimento, com ausência de julgamento, nós estamos entre amigas e sob orientação de Deus, com certeza, todos os problemas podem ser solucionados. Venha para o nosso queridinho, o Seminário de Treinamento Espiritual para Jovens Mulheres. Nós estamos te esperando na porta do Salão Nobre de braços abertos. Você já se imaginou imerso em um local de transformação espiritual profunda? Então esta é a oportunidade de transformar sua vida
eliminando os obstáculos que impedem a manifestação da sua natureza divina. Junte-se a nós no Seminário Geral da Cura Divina. Venha ter encontros diários com Deus através da meditação Shinsokan e suas variações, palestras, de práticas e orações. E você é nosso convidado especial para participar da 68ª Festividade do Santuário Rosô do Brasil e da 40ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, que acontecerá no dia 14 de abril de 2024 na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, em Ibiúna, São Paulo. Permaneça na academia para vivenciar o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário da Cura Divina, que ocorrerá nos dias 15 a 19 de abril de 2024. Para mais informações, acesse sni.org.br/academias ou pelo WhatsApp 011 50 14 22 17. Muito obrigada!